Olá pessoal! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como fazer essa gracinha de calça infantil. Ela é de elástico e tem essa cordinha ali em cima também. Tem esse bolsinho, ali na frente não tem a costura do gancho, então acaba ficando mais simples ainda. Como a Gildete me pediu pra fazer roupinhas de menino, então eu vim trazer essa calça pra vocês que é super simples e fácil de fazer sem molde. Eu vou utilizar apenas uma cuequinha de base de corte. Então, para essa calça, estou utilizando a viscolaicra, mas é uma viscolaicra mais encorpadinha, tá? Tem umas que são bem fininhas, essa daqui é um pouco mais encorpada. Você pode utilizar também essa malhinha, que é uma ribana, que é caneladinha. Ou se você quiser um modelo de calça mais encorpado, você pode utilizar um moletom ou um moletinho, tá? Então, eu estou trabalhando com o que eu tenho aqui. Para a base de corte, você vai precisar de uma cuequinha ou de um tapa-fralda. Aqui no meu caso é um tapa-fralda, mas a única diferença de uma cueca é que a cueca é um pouquinho mais cavadinha ali na lateral, apenas isso, e isso não interfere em nada, tá? Então, eu vou pegar ali com a minha malhinha dobrada ao meio, vou pegar também a cuequinha dobrada e vou posicionar ali dobra com dobra, alinhando lá em cima. Porque ali eu ainda vou colocar um cos meio larguinho, porque a intenção é que essa parte de cima fique mais alta mesmo, para dar aquele efeito meio saruel. Aí, se você quiser bem saruel, que fica largo embaixo, aí você vai deixar mais alto ainda. Então, agora, ali na lateral, eu vou cortar reto. Eu não vou acompanhando ali o desenho do meu elástico, porque depois, a hora que eu colocar o meu cos com o elástico, aí sim vai dar esse formato. Então, agora eu preciso cortar reto. Então, eu venho cortando essa lateral todinha reta até lá embaixo. Se você estiver utilizando uma cuequinha muito justa, eu recomendo que vocês acrescentem também um pouco ali na lateral, porque o modelo dessa calça ela é mais solta. Ali, para poder fazer esse desenho que seria o gancho, eu vou pegar a parte da cuequinha ali embaixo que é reta e venho fazendo uma curva, deixando ali também para baixo 1 cm de margem de costura. Então, eu acompanho essa parte aí para deixar essa abertura ali no centro. E eu venho abrindo um pouquinho essa minha marcação até chegar lá embaixo. Assim, é tudo feito a olho mesmo, tá, gente? Não tem uma medida padrão aqui para passar para vocês. Então, eu venho aqui fazendo essa abertura, que ali no meio depois a gente vai ter a separação das perninhas. Agora você vai precisar saber o comprimento que você quer nesta calça. Eu vou deixar ali com 40 centímetros, mas eu vou tirar 4 centímetros ali embaixo que eu vou colocar depois um punho. Então, 40 menos 4 dá 36, e aí eu acrescento mais 1 cm de margem de costura para poder fazer esta união do meu punho. Se você quiser que essa calça ela fique bem franzidinha vestida, quando estiver vestida na criança, você deixa ela mais comprida ainda para poder sobrar e empapuçar ali na perna, tá? Então, agora eu venho cortando esse meu molde, que já é a minha parte da frente. Agora, através dessa minha parte da frente que está cortada, eu vou cortar a parte traseira, colocando ali novamente na dobra do tecido. E a única alteração que terá aqui será ali no centro das costas, que eu vou subir ali 2 centímetros, porque normalmente a parte traseira é sempre um pouco mais alta por causa do bumbum. Ainda mais aqui que no caso de um bebê terá fralda, então eu gosto de aumentar um pouquinho ali. Então, eu só aumento o centro e depois venho dando essa caída, encontrando ali na minha lateral. E agora venho cortando e assim eu tenho também o meu molde das costas. Agora, ali no centro da frente, eu vou colocar um bolso, mas é um bolso único que já tem o bolsinho dos dois lados. Então, aqui, você vai ver o tamanho que você quer. Eu quero um bolsinho ali na largura de 18 centímetros por uma altura de 13. Então, eu tenho que lembrar que eu preciso acrescentar ainda a margem de costura. Então, eu vou cortar ali uma altura de 15 por uma largura de 20. E depois de cortado o meu retângulo, eu vou dobrar ele ali ao meio pela lateral para poder fazer aquela abertura do bolso. Aqui eu acabei colocando uma medida, mas depois eu acabei aumentando. Então, eu coloquei ali em cima uma marcação de 5 centímetros e desci ali 6. E agora eu venho fazendo ali uma curvinha unindo esses dois pontos. Corto e assim eu tenho o meu bolsinho.
Agora, para fazer os acabamentos, eu vou utilizar uma outra viscolaicra um pouco mais escura, para dar um contraste, né, de cor, para poder ficar mais bonito. Você pode fazer da mesma cor também, caso prefira. E agora eu vou pegar ali a minha frente e vou marcar ali na minha viscolaicra dobrada ao meio, essa mesma lateral, essa mesma largura que eu tenho, para poder fazer o meu cos. Em relação à altura, eu quero um cos de 3 centímetros, então eu preciso dobrar esta medida que dá 6 e acrescento mais 2 centímetros de margem de costura. Então, ali, eu com a minha malha dobrada ao meio, eu tenho uma largura referente à minha frente por uma altura de 8 centímetros. Para as costas, eu sigo o mesmo processo. Ali, como eu aumentei, eu subi 2 centímetros ali no centro das costas, vocês podem se confundir, mas ali, se tratando de malha, vocês podem cortar do mesmo jeito reto, tá, gente? Não precisa acompanhar este desenho, não. Pode cortar reto também, como foi feito na frente, deixando ali uma altura também de 8 centímetros. E também corto uma tirinha de 4 centímetros de largura para dar o acabamento ali no bolsinho. Agora eu pego a mesma viscolaicra e vou tirar aqui os punhos do tornozelo. Então, eu vou colocar um punho aqui de 4 centímetros, então eu preciso dobrar esta medida que dá 8 e colocar mais 2 centímetros de margem de costura, tendo assim, então, 10 centímetros. Em relação à circunferência, você precisa saber a circunferência do tornozelo. Eu aqui estou trabalhando com 15 centímetros, vou colocar mais 1 centímetro de folga e vou aumentar mais 2 centímetros para a margem de costura. Então, eu vou precisar cortar aqui 2 retângulos de 10 centímetros de altura por 18 de comprimento. Agora, para finalizar o corte, eu vou pegar uma viscolaicra preta para poder fazer aquele cordãozinho de amarrar aqui na frente. Você pode fazer de qualquer cor, tá? A questão de gosto mesmo. Então, agora partindo para a montagem, eu vou colocar direito com direito da parte da frente com as costas e vou fechar ali com uma costura na overlock nas laterais e ali no centro das pernas. Aqui, gente, eu acabei costurando primeiro para depois colocar o bolsinho, mas eu recomendo vocês a colocarem o bolsinho primeiro, porque fica mais fácil, tá? Então, agora eu desviro e assim fica. Não se atentem a esse tecido, essa malha toda amarrotada, tá, gente? Porque ela tava guardada, embolada. Então, agora eu vou pegar o bolsinho e vou dar o acabamento ali na abertura. Então, eu vou pegar ali aquela tirinha que eu cortei e colocar direito com direito e vou lá na máquina passar uma costura ali. Depois de costurado, eu vou dar o acabamento pelo lado avesso. Então, eu vou jogar toda essa sobrinha da costura para dentro, né, ali para cima. Vou dar 2 dobrinhas, formando um viés. E, a partir do momento que passar uma costura bem rente ali embaixo, vai prender e do lado direito fica aparecendo esse viezinho para dar um charmezinho a mais nesse bolso. Então, depois de alfinetado, eu vou lá na máquina reta passar uma costura bem rente ali embaixo. E assim fica, como vocês podem ver, fica o acabamento bem limpinho e fica esse detalhezinho a mais aí de viés que fica bem mais bonito do que se não tivesse nada, não é verdade? Então agora, ali nas laterais, em cima e embaixo, eu vou dar uma dobrinha de 1 centímetro para poder costurar ali na minha calça. Então eu vou primeiramente encontrar o meio ali da frente, dobrando ela. E aproveito e marco ali na frente com giz, para esse bolso ficar bem posicionado. Vou encontrar também o meio ali do meu bolsinho, dobrando ele ao meio e dando um pique, tanto em cima quanto embaixo. E agora, com todas as marcações certinhas, eu vou alinhar ali, colocando o pique com a minha marcação da calça. E venho dobrando ali 1 centímetro para dentro e venho alfinetando. Só lembrando que, como aqui eu já costurei as laterais, eu vou alfinetar apenas na parte da frente, tá? Eu tiro a parte de trás ali para poder alfinetar.
E assim fica alfinetado, tendo apenas a abertura ali dos bolsinhos. E ali em cima eu deixei um afastamento de 2,5 cm, porque 1 centímetro depois eu vou virar para fazer a união do cos e vai ficar ali o bolsinho bem rente mesmo ali em cima. Então agora eu vou lá na máquina reta e venho passando um pesponto bem rente ali em volta. Você pode ter uma certa dificuldade em costurar a malha nessa máquina reta, mas é só questão de você ir empurrando e ir ajudando a máquina a fazer o serviço. Apenas prestem atenção se a agulha não está pulando pontos, tá? Porque pode ser que na hora de costurar a malha, a máquina pule pontos. Então, só se atentem mesmo a esse detalhe. E assim ficou depois de costurado. Passei um pesponto bem rente ali, como vocês podem ver, deixando apenas a abertura dos bolsinhos. E assim o shortinho já vai tomando forma. E agora nós vamos pegar o cos e os punhos para ir lá na máquina fechar. Então eu vou colocar ali o meu cos direito com direito e vou fechar pelas duas laterais. E já aproveito também para fechar o meu punho, colocando também direito com direito, fechando ali pela lateral, com uma costura também na overlock. Depois de tudo costurado, eu vou começar aqui pelos punhos. Vou pegar ali o meu punho, vou dobrar ele ali ao meio, deixando essa costura embutida. Assim também o meu punho fica duplo, fica mais reforçado, com todo o acabamento escondido. E agora eu vou posicionar essa costura, essa emenda da lateral, lá na costura do centro das minhas perninhas, passando a minha perna ali por dentro, como vocês podem ver aí. Agora eu alfineto ali nessa costura, unindo certinho costura com costura, eu alfineto e vou lá na overlock passar uma costura em toda essa circunferência, prendendo o meu punho. E como o punho ele é menor do que a boca da calça, eu vou esticando ele até ficar tudo igualado. Com os punhos colocados, agora o cos é o mesmo processo. Então, eu vou pegar ali pela minha lateral, vou dobrar também, deixando essa costura embutida. E o mesmo processo eu vou fazer também lá do outro lado. E venho posicionando uma costura dessa em uma lateral da minha calça e a outra costura do cos lá na outra lateral. Então, eu alfineto essas duas laterais e vou na overlock passar uma costura em toda essa circunferência. O que aconteceu? Na hora que eu estava gravando, acabou desligando e eu não me dei conta. Então, não gravou eu passando essa costura para vocês. Só que não tem segredo, aqui não precisa nem esticar nem nada. Eu venho somente passando uma costura, dando toda essa volta, da mesma forma que foi feito lá no punho. A única coisa é que ali no final eu vou precisar deixar uma abertura de uns 2 dedinhos para poder introduzir o elástico. Para o corte do elástico, você precisa saber a circunferência da cintura. Eu aqui no caso cortei com 40 centímetros, mais 2 centímetros de margem de costura. Então agora com um prendedor ali, um passante de elástico, você pode utilizar uma pinça ou o que você achar melhor. Eu vou passar esse elástico por dentro desta abertura que eu deixei ali. O elástico, ele tem a mesma largura aqui do meu cos, que é de 3 centímetros, que eu acho que no final o acabamento fica melhor do que se você colocar um elástico estreitinho. Então, agora eu venho passando esse elástico e encontrando as duas pontinhas lá pela mesma abertura. E depois de encontradas, agora eu venho, uno as duas pontinhas e vou lá na máquina passar uma costura prendendo. Depois de costurado o elástico, eu jogo ele ali para dentro do meu cos e volto lá na overlock fechando essa abertura. E já aproveitando a overlock, eu vou pegar essa minha tirinha,
vou dobrar ali direito com direito e passar uma costura ali por toda essa lateral. E depois com o prendedor, com aquele passante de elástico, eu venho desvirando, ficando assim um rolinho. E agora, eu vou fazer um acabamento ali para esse elástico não ficar embolando, tá? Porque conforme a gente veste uma peça ou lava, esse elástico acaba torcendo lá dentro. Então, para isso não acontecer, eu faço como vocês estão vendo aí. Eu passo uma costura lá em cima, esticando, tá? A gente precisa ir esticando. E depois lá embaixo eu passo uma outra costura paralela a essa, deixando ali no centro uma abertura para passar aquele rolinho, aquele cordão de amarração, que ele também vai servir para dar uma regulagem. Caso o elástico fique largo, é só regular pela cordinha. E assim fica depois de costurado, né? Depois de passar essas duas costuras, ali o centro acaba ficando um espaço um pouquinho maiorzinho. Então, agora eu vou encontrar o centro da frente, dobrando ali as costuras laterais. Eu consigo encontrar ali a frente, ou você pode se basear também pelo bolsinho ali da frente, tá? Então, encontrando ali o centro, eu vou pegar uma tesourinha de ponta fina e vou fazer um cortezinho ali dos dois lados, tá? Como o alfinete tá no centro, eu faço um cortezinho de um lado e do outro, mas um corte pequenininho mesmo, porque aqui, como a malha ela não desfia, então não tem problema, você pode apenas cortar, tá? Se fosse um tecido que desfia, não teria como fazer esse processo. Aí teria que colocar um ilhós ou fazer pelo menos uma casinha de botão. Então, agora eu venho passando essa minha cordinha por toda essa volta, essa circunferência, saindo lá no outro buraquinho. E agora está pronto, é só a gente dar um nozinho, um lacinho ali. Você pode dar 2 nozinhos também nas pontinhas desse cordão, para poder ficar mais bonitinho também. E assim a nossa calça está pronta, simples e fácil, espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, ela fica um charme, bem estilosa. O bolso você pode fazer maior, caso você queira. E se você quiser também esse franzidinho na perna, esse efeito de franzido, você deixa ela mais comprida, para ter esse excesso na perna. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, para receber todas as novidades de vídeos novos. Beijos e até o próximo!